Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra As Leis Morais na Atualidade, escrita por Cristiano Torchi, ou Torchi, eu não sei dizer esse nome, tá? O Cristiano Torchi, eu vou dizer assim Torchi, tá? Eu acho que essa é a pronúncia. Ele é um articulista de reformador. Inclusive um excelente articulista. Embora eu faça algum tempo que eu não assine reformador, você tem que fazer isso. Os textos desses artigos sempre me chamaram a atenção por serem bem escritos, com uma pesquisa muito boa e sempre relevantes. Todos os artigos que eu li dele, no tempo que eu assinei Reformador, sempre me satisfizeram muito. Ele é paulista, mas mora, se não me engano, agora em Mato Grosso do Sul e é advogado, tá? E aí se propôs, então, a escrever essa obra, As Leis Morais na Atualidade. Não sei porque ele escolheu esse título. Eu penso que ele quis trazer as leis morais para a atualidade, vamos dizer assim. Quando eu peguei essa obra, eu pensei, deve ser alguma coisa assim, aplicações atuais das leis morais, ou como podemos ver as leis morais nos nossos tempos. Só que a obra não é bem isso, tá? Eu não sei dizer se eu gostei ou não dessa obra. Talvez não. Na introdução, o autor vai dizer o seguinte: esta é uma obra simples, pela qual se pretende tocar os sentimentos, a razão e a esperança. Tudo bem, uma nobre intenção. Os sentimentos porque evocam sublimes valores espirituais que amenizam nossas angústias. A razão porque nos convida a refletir sobre as verdades que nos libertam, para sempre, da ignorância que nos prende à retaguarda evolutiva. A esperança porque nos dá a certeza de que depende de nós a construção de um mundo melhor. Acredito, antes de tudo, aos espíritos amigos, que na verdade são os autores das ideias aqui respigadas, os quais têm pacientemente me ensinado o valor do trabalho e da perseverança. Coloco-me na mera condição do carteiro que entrega uma mensagem, buscando contextualizá-los os acontecimentos do nosso tempo. Aqui, eu acredito que ele não foi tão feliz assim. Depois eu vou me explicar mais por quê. Ao encetar essa humilde tarefa, fortaleci a convicção de que as leis morais são caminhos seguros que nos conduzem a Deus. Meu sincero desejo é que todos aqueles que se dispuserem a correr os olhos pelas suas páginas sejam também estimulados na busca incessante do autoconhecimento. O autor. Por que eu acho que ele não atingiu, de certa forma, esse objetivo? Primeiro, que essa condição que ele se colocou como de carteiro, tudo bem, quase. De certa forma, sim, mas aqui essa imagem do carteiro é muito mais associada da mediunidade. E essa não é uma obra mediúnica. Ela não foi psicografada. É uma obra de um autor encarnado. Claro, a partir dos textos dos espíritos, mas tudo bem. Não somente que o papel do carteiro fica adequado, ao meu ver. E agora que esse buscando contextualizar os acontecimentos do nosso tempo é que talvez foi a maior falha. Nem sempre, eu acho, ele conseguiu contextualizar no nosso tempo. Várias vezes, até sim, traz alguns capítulos bastante interessantes, sobre questões atuais mesmo. Mas, por exemplo, não é em todos. E um dos problemas desse livro, e é também um problema em geral dos livros sobre as leis morais, é que é o seguinte: tanto essa obra quanto a maioria das outras, é muito difícil achar uma boa obra sobre as leis morais. Não sei por que é assim, mas é assim. Elas apenas repetem as questões do Livro dos Espíritos. E esta obra não fugiu desse problema. Muitas vezes não, inclusive sempre, a estrutura dos capítulos, início, meio e fim, é a ordem que aparece as questões do Livro dos Espíritos, da terceira parte das leis morais. Eu acho que sim, se deve citar, sim, as questões do Livro dos Espíritos, que se deve comentar a resposta dos Espíritos, sim, interpretá-las, contextualizá-las, sim, tudo eu acho que isso deve ser feito, só que não foi o que não foi feito aqui. Porque muitas vezes apenas se transcreve, até em quantas palavras, mas tudo bem, mas apenas é uma transcrição do que os Espíritos já disseram. E aí que vem a minha crítica. Se é assim, então para que ler essa obra? Se eu apenas transcrever, mesmo mudando um pouco a redação, deixando um formato de texto corrido em vez de pergunta e resposta, do que os espíritos responderam sobre as leis morais, para que escrever um livro sobre as leis morais? É mais fácil pegar o Livro dos Espíritos e ler.
o bom dessa obra, se é uma pessoa assim, leiga, se é um estudante recém está começando a iniciar, se é alguém que não faz tempo que não lê sobre as leis morais, talvez até seja uma obra útil. Que assim, de uma forma rápida até, esse livro que tem 150 páginas, consegue ter uma visão bem geral sobre as leis morais. Mas se limita a isso, tá? Um estudante espírita que fosse ler essa obra, pouco proveito tiraria, provavelmente. O melhor que essa obra tem a oferecer são alguns capítulos específicos sobre os assuntos. Então, por exemplo, no capítulo número 11, tem o título Da Guerra à Paz. E aí vai ser alguns comentários em relação à lei de destruição. Aí sim, trazendo até para um contexto atual. Por exemplo, na lei de igualdade vai ter, depois, quando for tratar, vai ter um capítulo só sobre escravidão. No capítulo da lei de reprodução, depois vai ter, acho que esse foi o capítulo mais feliz, vai ter um capítulo só sobre casamento, um capítulo só sobre a mulher da visão espírita. Esses capítulos, sim, são úteis. Nesses capítulos aqui, o Cristiano Torque consegue trazer, de certa forma, as leis morais para o nosso contexto atual. Mas é só aí. E eu gostaria também que fosse com um pouco mais de profundidade. Acho que podia ser mais explorado. Mas ele não é para todos os capítulos. Por exemplo, quando ele vai tratar da lei de justiça, de amor, de caridade, depois não tem um capítulo tratando, por exemplo, só da caridade, ou não tem um capítulo tratando só sobre a definição que Jesus deu de caridade, ou sobre as questões de justiça, não tem. Aí que segue aquele problema velho que eu já me referi sobre os livros que tratam das leis morais. É uma transcrição, adaptada ou não, do que os espíritos responderam. E aí eu não acho relevante, porque eu acho muito mais prático, muito melhor recorrer ao original. Tá? E outra questão que eu achei, conforme a gente vai lendo, para mim parece que esta obra parece ter um compilado de artigos que ele escreveu para Reformador. O que explicaria por que alguns capítulos têm algumas especificações, que nem eu falei, o capítulo sobre a reprodução tem depois algo específico, um capítulo específico só sobre casamento, poligamia, família, direitos da mulher, e outros não tem. Me parece que foi assim que esse livro foi feito. Ele não pensou, vou escrever sobre a temática das leis morais na atualidade, e aí vou pensar como é que eu vou fazer. Acho que ele pegou os artigos que ele já havia escrito para Reformador, e aí transformou em livro. Porque muita gente vê, conforme o livro vai andando, que não tem conexão entre um capítulo e outro. Como se eles fossem soltos. Ou escritos em momentos totalmente diferentes e depois talvez faltou uma revisão geral. Aí poderia ser, por exemplo, falta de cuidado da editora. Aí o editor espírita tem que olhar o livro e ver se a costura dele tá boa. Se tá tudo engatilhado, se tem um encadeamento. Se as coisas estão fazendo sentido no final das contas. Outro ponto que me chama a atenção nesse livro são as suas referências. Tem um bom número de obras pesquisadas para formar esse livro, mas me chama a atenção que, em sua maioria, as obras espíritas são da FEB. Tá? Acho que a única exceção aqui são os livros do Divaldo Pereira Franco. E um da Sueli, que é com parceria com o Divaldo, que são 3. Ante os Tempos Novos, Leis Morais da Vida e Loucura e Obsessão. Todos os outros livros de espíritos são livros editados pela FEB. Obras de Allan Kardec, obras de Chico Xavier, Rodolfo Caligares, alguma coisa, Revista Espírita, e depois... perdão, ainda temos uma obra também da Marlene Nobre, O Clamor da Vida. Então são 4 obras que não são editadas pela FEB. Então temos a maioria obras editadas pela FEB, 3 obras de Divaldo Franco e uma da Marlene Nobre. E o resto são referências não espíritas. Artigo de jornal, artigo de revista, alguma coisa assim, vamos dizer, pegando do contexto atual. Por que eu acho isso um ponto talvez negativo? Porque deixou de pegar boas referências. Outros autores com certeza estudam e que colaborariam muito para a questão. Por exemplo, ao tratar
agora não lembro se é na lei de sociedade ou na lei de destruição, acho que é na lei de sociedade, ele vai dedicar um capítulo à violência. E o Herculano Pires tem um estudo excelente sobre a violência, no livro Agonia das Religiões, que, na minha opinião particular, toda vez que nós vamos fazer referência a esse tema, é uma leitura obrigatória. Então, na minha opinião, era obrigatório que o Cristiano Torque tivesse citado o texto do Herculano Pires sobre a violência, no livro Agonia das Religiões, pela excelência daquele texto. Infelizmente, não está aqui. Então, para finalizar, não tem muito mais ao que contar dessa obra. Eu acredito, assim, do meu ponto de vista, essa obra não contribui tanto. Eu, particularmente, não usaria ela numa aula, numa palestra, num debate. Talvez eu recomendasse ela para uma pessoa leiga. Uma pessoa que quer revisar, de certa forma, as leis morais, quer ter uma ideia de que pode se aplicar, assim, uma ideia, assim, superficial. Eu vou usar essa palavra. Aí talvez eu recomendasse essa obra. Mas, do contrário, não considero que seja uma obra relevante. E eu acho que o autor não atingiu o objetivo que ele queria. Tudo bem que ele disse que queria fazer uma obra simples para atingir ali a razão, a esperança, o sentimento. Tudo bem, mas eu acho que mesmo assim faltou. Porque se eu transcrevo apenas as respostas dos livros dos Espíritos, na maioria das vezes, então é mais fácil eu ler o livro dos Espíritos e com isso o livro dos Espíritos atinge a minha razão, a minha esperança e o meu sentimento. Então eu acho que o objetivo que ele se propôs, ele não alcançou. Então talvez seja uma obra, e eu acredito que o Cristiano Torque tem sim muita qualificação para fazer isso, para ser reescrita. Detalhando mais, trazendo talvez mais referências, principalmente referências espíritas. De outros editores, como eu citei o caso do Herculano Pires, e vai enriquecer em muito o texto. Do contrário, realmente, ele fica um estudo muito superficial sobre as leis morais, um tópico tão importante no Espiritismo. E você, já leu essa obra? O que achou dela? Comenta aqui embaixo. Você acha que essa obra é relevante? Que o Cristiano Torque conseguiu atingir o objetivo que ele se propôs? Comenta aqui embaixo. Também vou querer saber. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para chegar a mais pessoas. E clica aqui no botão de inscrever-se. Ativa o sininho para receber notificação de todos os novos vídeos. E aqui vão aparecer ainda 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!